Saudações, gente bonita, em Goiás, 7h30 da manhã de um dia lindo, um domingo esplendoroso. Fazem 13 graus Celsius e tá um vento frio e muito agradável. Mas, clima à parte, vamos falar sobre algumas coisas importantes aqui que andam acontecendo no mundo. Explicar para vocês, a Al Jazeera, ela fez uma entrevista muito interessante mesmo, na qual ela debate um ponto que é o seguinte: a decisão tomada no fim dessa semana pela Corte Internacional de Justiça, Tribunal de Haia, sobre a ilegitimidade das ocupações israelenses, ela é devastadora para eles. Por que é devastadora? Por uma série de pontos. O mais importante é que eles perderam legitimidade, certo? Oficialmente eles não têm mais legitimidade. Traduzindo, o que eles estão fazendo lá não é só imoral, não é só injusto, não é só cruel, perverso, insano, é ilegal. Eles estão ao arrepio da lei internacional, que era óbvio, gente. É óbvio que eles estavam ao arrepio da lei internacional, certo? Desde 1967, eles estão agindo ao arrepio da lei internacional. Só que ninguém nunca falou nada. Nada. A ONU é uma piada. A ONU é uma piada, certo? A ONU é uma piada. Parece que ela foi criada para criar problemas ou camuflar problemas e impedir soluções. De toda forma, a enorme pressão internacional, a gigantesca pressão internacional que o Estado legítimo atraiu por ele mesmo, quer dizer, não havia necessidade. Só que o Netanyahu quis ser muito esperto, né? Ele quis ser muito inteligente. E aí deu no que deu. Nós já havíamos discutido sobre a questão da preeminência moral. Quando você perde a preeminência moral, você perdeu tudo. Sun Tzu falava isso. E foi o que aconteceu com o Estado ilegítimo. Eles atuavam como Estado, né? Atacavam como Estado e se defendiam como religião. Eles criavam uma série de narrativas falsas, sabe, sem nenhum respaldo científico. Oh, somos o povo escolhido. Ok. Paciência, né? Somos o povo escolhido. Cada um acredita no que quer. Mas a questão não é essa. A questão é eles dizerem que descendem dos hebreus, o que é uma bobagem. Os askenazes são europeus orientais. Eles não são semitas, são europeus orientais. Chamar eles de hebreus é um costume, não é um fato. Askenazes são europeus orientais. A genética mostra isso, a antropologia mostra isso. Na verdade, tanto mostra que no Estado de Israel é proibido fazer teste genético sem autorização judicial. Sabe por quê? Porque uma série de pesquisas acadêmicas, já estão disponíveis aí no Google, começaram a constatar o óbvio. Eles praticamente, os askenazes, praticamente não tem nenhum sangue semita. Quando muito 5%. E isso nas famílias, assim, descendentes da elite, né? Os que carregam o sobrenome Cohen e Levi. Cohen ou qualquer assemelhado, né? A Cunha, que descendem da elite sacerdotal. A grande maioria dos askenazes não tem nenhum sangue semita. O que é óbvio, já que eles são europeus orientais. Aí inventaram a conversa. Oh, gente, a luta está acontecendo, mas ela é muito antiga, 3.000 anos. Ismael, sabe, umas bobagens, umas coisas que não tem nada a ver, que não tem respaldo nenhum nos fatos. E começaram a criar uma série de narrativas, tipo a justificar, estamos em guerra permanente contra esse povo do qual nós roubamos a terra, estamos roubando a vida e a identidade, mas porque é uma guerra antiga, é um problema antigo, sem solução.
Sabe? É uma narrativa cínica, falsa. Bom, essa narrativa não se respalda nos fatos. Mas não se respalda mesmo nos fatos. E agora isso vai ficando cada vez mais claro. As pessoas tinham se acomodado a essa situação, tinham se acostumado com isso. Só que de repente, a guerra trouxe tudo isso à tona. Guerra não, massacre, né? 220 mil vítimas estimadas, a imensa maioria, mulheres e crianças, não é uma guerra. É um genocídio. É um massacre. Correto? É 10% da população de Gaza. Então isso não é uma guerra. Guerra é quando você tem dois exércitos, um enfrentando o outro. Quando de um lado tá, como é que muitos blogueiros chegaram a falar, o segundo melhor exército do mundo, eu não sei onde eles tiraram essas... Eles tiram, com todo respeito, do cu. É isso, da onde eles tiram essas informações. E do outro, civis. Então fracassaram miseravelmente e agora haverá consequências dessa decisão. Na verdade, esse é um assunto tão sério que quem vai falar sobre ele não será eu. Quero que vocês ouçam esses especialistas aqui. Só um momento. Vale a pena, gente. Vale muito a pena. Marwan Bishara, though, Al Jazeera's senior political analyst. He joins us now by Skype from Paris. Marwan, is this a milestone moment that we will look back on in days to come and say, perhaps this was a turning point? Well, certainly in terms of the ICJ and in terms of the legal status of the occupied territories, and in terms of the various details or detailed ruling that we've heard, it's a cornerstone. It's definitely a game changer, legally speaking. Not that it's surprising or shocking. It's, in fact, if anything, this is basically expanding and deepening the ruling of 2004 that was mentioned today about the illegality of the apartheid wall in the West Bank. But I think the importance of this ruling today is just how damning, how detailed it is. And it just covers all those issues that some of us, like you and I and others, for example, in the media and academia, that had to deal with. It's the headache, for example, of always having to read the disputed territories, when we all understood them to be occupied territories. But they said, the legal definition is not clear. Well, now no one can debate. I think that debate should be put to rest, that these are occupied territories. More importantly, it's not just the West Bank, as in the 2004 ruling. Now we're talking about one territorial unity that is occupied territory, and that is Gaza. So again, Gaza is an occupied territory. The West Bank and, very importantly, East Jerusalem, that was annexed by Israel. Hence, we are talking about the totality of the occupied Palestinian territory that are indivisible, if you will, under international law. That's also hugely important. So that means the United States' recognition of Israel's annexation or moving its capital to Jerusalem, that's illegal now. And definitely the U.S. should reconsider that, because the ruling basically told everyone that assessed or anyone that would assist in recognition of any of the de facto policies, including the annexations in the occupied territories, that they are illegal and that they would be in violation of international law. There's a lot to unpack, Marwan. I'm trying to take them one by one. But first of all, this is coming at a time when there is a war going on in Gaza. We know that this case is not addressing, and the court made it very clear, it's not addressing the events post-October the 6th, 2023. However, do you see that it does have some implications now that the court has, as you noted as well, it has repeated and said Gaza is an occupied territory, part of the occupied Palestinian territory. So all the considerations, the calculations about whether Israel
is or is not acting, quote unquote, in self-defense in Gaza, or whether it's an occupying power. Do you see some implications in this finding by the International Court of Justice today? There's absolutely certain implications on a number of levels. While the court did recognize that Israel did withdraw its illegal settlers and its military physically from the Gaza Strip, but it remained an occupying power because it could still use its authority or its coercive policies in the Gaza or on the Gaza Strip, having basically occupied the borders and the skies and the lands and so on and so forth. So in so many ways, Gaza, as I said, and as the ICJ ruled, is part and parcel of the occupied territories. And I think one of the more important elements that certainly applies is this coercive inducement of expulsion, basically, of inducing people to leave, which is another form of transfer, which, as the court recognized, is also illegal. And nowhere that we've seen the past 9 months more of this coercive inducement making Gaza unlivable, uninhabitable as Gaza. So you could definitely say that there's a number of the issues here that certainly are applicable to Gaza. But I think probably the ICJ might be saving its ruling on the what's really happening in Gaza, the genocide in Gaza, for a later date. We are all being occupied, Sami, as you know, the past 9 months with what's going on in Gaza, while the other battleground, the other genocide, the other war crimes were actually happening in the West Bank and East Jerusalem, where the real theft of land, the real annexations, the real reward, if you will, for the criminals in the Israeli government which is really the West Bank and the cosmopolitan or the metropole of East Jerusalem. And that's where most of the violations are happening, basically, in the shadow of the war crimes in Gaza. So underlining all of that today with such clarity certainly puts the Israeli government on the defensive. It basically has no defense. But it also, and that's important, puts its backers in London, Berlin, and Washington also on the defensive. Now, I'm not sure, as your previous guest would have said, that this is going to change anyone's mind in Washington, let alone Trump, if he does make it after November. But I think as Netanyahu is being now met with cheers in Washington in both houses of Congress next week, I think probably now the General Assembly of the United Nations, the world's parliament, should start taking measures. Just as Netanyahu is received in Washington, it's about time to freeze Israel, its membership at the United Nations. And the UN General Assembly is capable of doing that, just as it did to South Africa. After such a ruling, it has every possible reason, capacity, and I would say moral and legal obligation to freeze Israel's membership at the United Nations. Marwan, putting aside maybe looking into the crystal ball of what Donald Trump may or may not do, but beyond him, in the wider circles of power in the West, do you see at all any potential for change in the political calculus that without which would leave those countries in a very awkward position of being, on the one hand, the countries that preach to Russia respect for international law and calling on it to end occupation in Ukraine, but on the other hand, continue to support what the ICJ has just called an illegal occupation of Palestinian territories and continue to send it weapons and arms even? There's no doubt that I and countless people around the world, no less in Palestine, wish it. But I do rather want to distinguish between wishing and wishful thinking. So I think there is a lot of room for hoping that this ruling will support a movement, an international movement across the board in the West and elsewhere in the world in favor of more sanctions, more pressure on Western governments to put more pressure on Israel, in favor of embarrassing and humiliating those who continue to support
Israel's illegal, unlawful occupation, annexation, settlement, those who continue to trade with the Israeli settlements, like, for example, here in the European Union, but certainly in the United States, even certain now Middle Eastern countries, I think that all will start putting pressure on a number of governments to do so. Having said that, I will also want to underline something very important. You know, they say one of the maxims of international law is justice delayed is justice denied. We're talking about now almost 60 years, 6 decades of more of the same criminal, illegal, unlawful, discriminatory, racist occupation of Palestine. All right. And still, there are those in London and Washington still defending it or justifying Israel's policies. I think this ruling hopefully will start changing some minds and hearts and maybe switching around some of those pockets that continue to finance Israel's apartheid. All right. Vendo esse negócio da ONU, eu pretendo fazer uma analogia de futebol. É tipo FIFA e CBF, sabe? A FIFA, recentemente, foi instada a tomar uma decisão sobre o que o Estado ilegítimo está fazendo. Porque ela destruiu todos os campos de futebol. 2 ou 3 jogadores, não me lembro bem, da Palestina foram desvividos. O técnico foi desvivido. Então, assim como excluir a África do Sul, e assim como excluir a Rússia, cara, qual que é a lógica? Não faz sentido manter Israel na FIFA, nem no Comitê Olímpico Internacional. O que eles fizeram? Simplesmente cancelaram a reunião. Cancelaram a reunião para não ter que condenar Israel. Ok. Né? Aqui no Brasil, eu não sei se vocês assistiram Flamengo e Criciúma ontem. Foi bizonho. Entra na segunda bola em campo e eles dão um pênalti, argumentando sei lá o quê. Ou até o Flamengo ganhar. Ou aquele jogo Grêmio e São Paulo. Era para ter dado 4, 5 minutos, deram 15, expulsar o jogador e ficaram lá até o São Paulo perder. Certo? Então, isso era só roubo. Mas agora tem consequência jurídica por causa das apostas. Entende? O que a FIFA faz não tem justificativa moral. E o que os juízes da CBF estão fazendo agora está nas raízes do crime. Porque tem aposta sobre tudo. E o roubo não é só mais um roubo. O roubo é cada vez mais um crime. Daqui a pouco eu volto. Bom, terminamos nossa feira, né? Compramos nossas coisinhas. É hora de ir embora. Pessoas, para encerrar o assunto, não fazer um vídeo longo, eu penso que o finado Paulo Henrique Amorim dizia uma coisa que me marcou profundamente, que é o melhor remédio para bactéria é a luz do sol. De fato, essas nojeiras, que é isso, é nojo, do Estado ilegítimo, da FIFA, da CBF, sabe, todo esse esquema, eles agora têm possibilidade de ser resolvido basicamente porque foram publicizados. Agora tem publicidade sobre isso. Tá todo mundo vendo, não dá para fingir, não dá para colocar debaixo do tapete. Como eu disse, no caso do Estado de Israel, ele vai deixar de existir. Certo? Nós estamos falando sobre isso há algum tempo, que eles perderam a proeminência moral. As decisões recentes da ONU estão tornando
cada vez mais inviável que FIFA, que COI, que Estados Unidos, que o Ocidente os apoiem. E aquele pedaço de colonialismo habitado por europeus orientais na Ásia não se sustenta sozinho. O Estado de Israel é uma força de ocupação. Forças de ocupação são muito caras, porque é muito caro reprimir e oprimir toda uma população. É muito caro. Eles não arrecadam bastante para isso. O que acontece é que todos os anos os Estados Unidos, os países europeus, pessoas da religião dominante lá enviam bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. É esse dinheiro que eles usam para fazer o que eles fazem. É uma questão de dinheiro, certo? É uma questão de dinheiro. A questão toda é dinheiro. Se eles não tivessem dinheiro para reprimir, eles não reprimiriam. Se eles não ganhassem dinheiro reprimindo, eles não reprimiriam. É um país de 7,5 milhões de habitantes, étnicos, que já perdeu 1 milhão de pessoas já saíram de lá. A população está só caindo. Gente, mais 1 milhão eles entram em colapso. O Estado não tem mais como funcionar. Vocês perderem mais 1 milhão de pessoas, e aí não precisa de ser por via violenta. Esse é um ponto que tem que ficar claro. Quando Alan Sarallah declarou que a partir de agora, Jaffa, que eles chamam de Tel Aviv, não é mais um lugar seguro para eles e que é para eles voltarem para casa, eles deram uma mensagem poderosíssima. Porque, já foram expulsos do norte da Galileia e de Golã. Serão expulsos de toda a Galileia, incluindo Haifa e de Golã. Mas Jaffa ainda era um lugar seguro. Não é mais. Não é mais. O fato de um míssil, porque aquilo não é um drone, é um míssil. O fato de um míssil ter sido lançado do litoral do Iêmen, atravessado o Mar Vermelho inteiro, o Egito, entrado no Mediterrâneo, feito uma curva e acertado um ponto muito específico, deixou muito patente as vulnerabilidades do Estado ilegítimo. Deixou muito patente. Tá certo? E aí a falsa sensação de segurança, na verdade, não é uma sensação de segurança. Se você olha os vídeos horrorosos, medonhos, desumanos que eles fizeram, você percebe que a sensação não é de insegurança, é de impunidade. É uma certeza, era uma certeza de impunidade. Agora, essa certeza virou dúvida. Certo? Eles não têm mais a garantia que sairão impunes. Muito pelo contrário. A hora do acerto está chegando. E para quem faz coisa errada, falar em acerto, falar em justiça, é impor medo. E isso é uma coisa que mudou. Isso é uma coisa que mudou muito. Eles não tinham medo algum de ninguém nem de nada. A ONU fazia as declarações, fazia as afirmações, não fazia nada, né? E eles estavam se lixando. Porque eles podiam se lixar, eles eram impunes. Os Estados Unidos os protegem, isso está cada vez mais óbvio. Vastas nações europeias os protegem, isso também está evidente. A questão é que essa proteção deles não vale nada. Falta ao Estado ilegítimo aquilo que em jargão militar a gente chama de profundidade tática. Traduzindo, é um país muito pequeno, muito pequeno. É uma tripa de terra que não tem como se defender dos 400 milhões de vizinhos dos quais eles sempre abusaram. Quem é por eles lá? Os vendidos jordanianos, mas aqueles a Arábia Saudita já colocou na rédea. E os curdos? Só esses. Só esses. Os outros 400 milhões não são favoráveis a ele. Só que por muito tempo, nós temos bomba atômica, somos a potência militar. Ok, o Paquistão já deu o sinal. Vocês têm? Que gracinha, pois nós também. Aliás, nós temos a de hidrogênio. Vocês têm? Nosso país é enorme, de vocês. Quantas bombas de hidrogênio o país de vocês aguenta? Eu respondo, uma. Destrói o país inteiro.
é a falta de profundidade tática. País muito pequeno e, além de tudo, a população é extremamente concentrada. Dos 7 milhões e meio que eles tinham, 5 milhões estão entre Haifa e Tel Aviv. Então, uma faixa finíssima dentro de um país estreito. É muito fácil de resolver o problema se a coisa encrespar. Mas não vai ser preciso. Porque disse aqui em Goiás que quem tem medo. Certo? Quem tem medo. E eles sabem que agora o deles está na reta. Não interessa onde eles estão, não interessa o quanto eles se achem seguros, o Al-Ansarallah chega até eles. E digo mais, o Al-Ansarallah está a 2.100 quilômetros. O Hezbollah está do outro lado da fronteira. E tem muito mais arma, muito mais munição, muito mais pessoal do que o Al-Ansarallah. O Irã ainda não usou essa carta. Ah, e se eles partirem para cima do Irã? Parte, faz isso. No minuto seguinte, eles fecham o Estreito de Hormuz. E o preço do petróleo sobe de 90 para 300 dólares a barril. Quebra a economia mundial. A economia deles, que já está capengando, vai junto. E não recupera nunca mais. Então, o que acontece? Eles agora não podem mais agir como se fossem impunes, e os aliados deles estão todos severamente enfraquecidos. Eles nunca tiveram tão fracos, nunca foram tão fracos, nunca foram tão débeis, tão incapazes, nunca tiveram uma liderança tão ruim, tão incompetente. Então, eu entendo. Ontem eu até ia fazer uma live, estava até com essa ideia. Mas a ideia foi cancelada porque as pessoas no grupo estavam muito agitadas. E não é uma agitação injusta ou uma agitação não fundamentada. Pelo contrário, a sensação é horrível. 220 mil civis desvividos. Eles agindo como se tivesse o rei na barriga, humilhando o mundo inteiro. As pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam impacientes, as pessoas ficam tristes. E nosso objetivo não é fazer com que as pessoas se sintam mal, é que as pessoas se sintam informadas. E aí essa questão é complicada porque nem sempre a informação é boa, certo? Nem sempre as notícias são boas. Às vezes elas são difíceis mesmo de aceitar, de engolir. E num contexto geral, toda análise ela deve ser fundamentada em fatos. E o fato independe da opinião ou da vontade pessoal de quem o elenca. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que deixar claro. Às vezes as coisas são ruins, ou às vezes as coisas parecem ruins, sobretudo no curto prazo. Eu sempre lembro, por uma questão de honestidade intelectual, que John Maynard Keynes estava correto. Você falar, no longo prazo a coisa vai se resolver, não adianta. Porque John Maynard Keynes disse, no longo prazo estaremos todos mortos. Certo? Então é óbvio que algumas coisas, a solução tem que ser de curto prazo. Porque a vida é o agora. Ela é a exigência imperiosa e inadiável. E estamos falando de vidas, milhões de vidas. É isso. Agora, a gente também não pode esquecer que a vida é um processo. Até agora, quantas vidas foram perdidas? 200 mil, que é o número que eu havia previsto. 200 mil. Quantas mais serão perdidas? Olha, a partir de agora vai depender cada vez mais do Estado ilegítimo. Porque ontem o Ocidente caiu na armadilha iraniana, russo-iraniana, que foi atacar Sanaa. E agora o que o Iêmen vai fazer? Vai devolver. Só que tem duas diferenças que eu preciso destacar. Primeiro, é que, ok, eles atacam Sanaa. O Iêmen tem profundidade tática. É um país de mais de 30 milhões de habitantes. Grande. Israel não.
É um país de agora 6,5 milhões de habitantes, muito pequeno e com uma população muito concentrada numa faixa de terra muito pequena. Então tem uma diferença enorme. Sem falar que o próprio Alan Saralá é sobretudo um movimento rural. Ele se esconde em cavernas, em montanhas, em vales estreitos. Não dá para você vai fazer o quê? Punir a população civil? Que é o que o Estado ilegítimo sempre faz, né? Pune a população civil. Quando, eu pergunto para vocês, quando isso venceu uma guerra? Quando massacrar a população civil venceu uma guerra? Fizeram isso no Vietnã. 2 milhões de vietnamitas foram desvividos. Quem venceu a guerra? Fizeram isso no Afeganistão. Quem venceu a guerra? Não interessa quantos civis você desvive, isso não vence guerras. Sun Tzu já falava sobre isso. Desviver civis não vence guerras. Certo? A guerra é um aspecto militar, não civil. Então desviver civil não vence guerra. Alemanha, os europeus, 33, 45, desviveram quantas dezenas de milhões de pessoas? Só da União Soviética foram 26 milhões. A maior parte desses 26 milhões eram civis. Venceram a guerra? Não, perderam. Eliminar a vida civil não vence guerra. Então o que eles vão fazer? Eles vão atacar ainda mais o Iêmen. E o que o Iêmen vai fazer? Ele ganha legitimidade de atacar de volta. A diferença é que um ataque do Iêmen a um país sem profundidade tática, estreito, pequeno, com população muito concentrada, causa um estrago muito mais devastador. E deixa eu explicar para vocês, o Iêmen está lá há quantos mil anos? 4.000, 4.500? Israel está lá desde 1948. A população do Iêmen, os árabes do sul, são os mesmos do antigo reino de Sabá. Vocês sabiam disso? O reino de Sabá era no Iêmen. Eles estão lá desde sempre. Agora, o que são os israelenses? São europeus orientais que estão lá desde 1947. Certo? Então, tem uma diferença muito grande entre você ficar e lutar pelo Iêmen, porque é a terra de 500 gerações de iemenitas, e você defender uma ocupação ilegítima, sendo que você não é da terra, você é um europeu oriental. Então eles não vão defender a terra até o último homem, não vão mesmo, porque eles não são de lá. É muito mais fácil para os israelenses pegar o outro passaporte deles, a grande maioria dos habitantes daquele estado tem dupla cidadania, e voltar para o buraco de onde eles vieram. Então não dá para você derrotar o Iêmen atacando a população civil, porque eles são de lá e eles vão lutar por lá. Mas o Estado ilegítimo dá, porque eles não são de lá, aquela não é a terra deles. O invasor não tem uma resiliência assim tão grande. Eles invadiram, eles colonizaram, eles fizeram o que fizeram porque era cômodo, porque era prático, porque tinha gente pagando para isso. Vocês estão ligados, né? Os Estados Unidos estavam pagando, a Alemanha está pagando, a Europa está pagando, para eles roubarem as terras palestinas, para eles ocuparem o que não é deles. Com tanta gente pagando, é um emprego. Você chega lá, rouba uma casa, rouba a terra e fica ganhando subvenção paga pelo contribuinte dos Estados Unidos, pelo contribuinte europeu, por bilionários. Aí é muito fácil, camarada. Agora a torneira secando e a água batendo na bunda, você sabe o que esses caras vão fazer? Eles vão vazar. Basta mais 1 milhão de pessoas saírem, 1 milhão já saíram. Basta 1 milhão de pessoas saírem e o Estado entra em absoluto colapso. Absoluto colapso. Olha as imagens do aeroporto Ben Gurion. Estão lotadas de quê? De gente saindo. Ninguém sem consciência vai para lá. Só estão saindo. E daqui uns dias, bom, sai a classe média alta, né? Classe média. Mas daqui uns dias, no desespero, escreva o que eu estou dizendo. Anote aí. Eles vão começar a fugir por terra, pela fronteira com o Egito. E aí, camaradas, perdendo 1 milhão de pessoas, sem necessidade de coisas que envolvam aquele líquido com hemoglobina. O país colapsa.
Sobretudo porque não tem mais dinheiro para eles. Aquela torneira que ficou aberta por 75 anos, financiando genocídio, foi fechada. Certo? Eles não têm mais como se movimentar em barcos, não tem mais como se movimentar em terra. Daqui a pouco inicia-se um bloqueio aéreo. Sem poder receber, a Turquia, por exemplo, já não vende nada e nem deixa passar nada. Agora, toda hora eles inventam uma mentira envolvendo Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Que a graça de Deus e a misericórdia do Uno o proteja e abençoe. A Arábia Saudita participou? Não, não participou. O tanto que essa gente é desonesta, o tanto que eles são mentirosos. Ai, mas ataques antimísseis Patriot saíram da Arábia Saudita. Sim, saíram da Arábia Saudita, porque lá tá cheio de base americana. Mas não foram os sauditas, foram os americanos dentro do território saudita. Eles sabem disso. O Rogério sabe disso. A mídia sabe disso, a imprensa sabe disso. Mas eles falam como se a Arábia Saudita fosse cúmplice para provocar a cisânia, né? Que é do que eles vivem, cisânia. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Correto? Não vai adiantar. Daqui para frente é só para trás. E aí não é necessário pensar, oh meu Deus, vai ter que massacrar todo mundo. Não. Tira 1 milhão de pessoas. Voluntariamente. E aí o Estado desaba. O Estado desaba. Depois que um prédio, imagina um prédio com 9 colunas, sustentação. Quebra 2. Ele fica numa situação muito difícil. Quebra a coluna central. Ele vai desabar. Você não precisa derrubar as 9. Com 3 ele cai. Com 3 ele colapsa. Então não precisa imaginar, tropas iranianas, tropas sírias, tropas sauditas, tropas egípcias entrando. Não, 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 não. Eles vão sair. Não precisa imaginar ninguém entrando. Imagine eles saindo. Porque sabe a sensação de impunidade, a sensação de segurança que o Ocidente garantiu para eles por 75 anos? Então, eles mesmos mataram essa sensação. Quando caçaram briga com quem não podia. Quando eles saírem, mais 1 milhão deles, e o Estado colapsar, o que vai entrar lá não são forças de ocupação, são forças de segurança, para garantir que o restante consiga sair. É claro, nem todos vão sair, né? Alguns cometeram crimes gravíssimos e achando que estavam fazendo coisa bonita, registraram, mandaram pro TikTok, mandaram pro Instagram, gravaram um videozinho, fizeram dancinha. Bom, o nome desses está marcado. Esses não vão sair de lá. Quer dizer, talvez num paletó de madeira, mas modo geral, esses não vão sair de lá. Podem fugir em algum tempo, talvez 1 mês, 2, não acredito, 1 mês. É o tempo que eles têm para fugir. Se eles ficarem para lutar até o fim, eles vão conseguir o que querem, lutar até o fim. Porque, como eu disse, a justiça, né, ela será feita. E não vai ser feita pela ONU. Por isso, eu usei como analogia a FIFA e a CBF. A FIFA que cancela uma reunião para o assunto exclusão da seleção de Israel não ser colocado em pauta, ou seja, é cúmplice. E a CBF, sabe, se um dia o Flamengo tiver o próprio estádio, com certeza é justo eles homenagearem a pessoa mais importante da história do Flamengo, José Roberto Wright. Estádio José Roberto Wright, futuro estádio do Flamengo. Mas essa situação, ela era uma anedota. Só que desde ontem, que aconteceu com o Criciúma, né, no jogo Abominável versus Criciúma, ficou patente uma coisa. A diferença entre a malandragem, a safadeza, a pouca vergonha e o crime é muito pequena. Porque quando você inventa um resultado, quando você inventa um gol, quando você inventa um pênalti, quando você inventa uma vitória, isso tem uma influência enorme
no mercado de apostas. Enorme no mercado de apostas. E aí nós entramos no terreno do crime. Certo? Quando você inventou um resultado, bom, qual que é a ligação disso com as bets, com as casas de apostas? Quem ganhou? Porque certamente alguém ganhou dinheiro, alguém ganhou muito dinheiro com a arbitragem. Então essas questões não eram colocadas. Não eram colocadas. Eu me lembro muito bem uma vez que o Vasco meteu um gol neles, a bola entrou meio metro dentro do gol e o juiz não deu. E aconteceu demais coisas assim. Nossa Senhora, né? No futuro estádio José Roberto Wright, eles podem fazer até um museu. Museu da arbitragem positiva. Mas era só uma curiosidade. Agora, bebês, agora é crime. Crime. Inventou resultado. Inventou pênalti. O nome disso é crime. Sabe por que é crime? Por causa das casas de apostas, que inclusive patrocinam quase todos os clubes do Brasileirão. Já pararam para pensar nisso? A CBF, de fazer vista grossa para a arbitragem, como é que eles chamam? Como é que se chama ladrão? Ah, polêmica. CBF via fazendo vista grossa para a arbitragem, polêmica. A palavra que eles usam é polêmica. A arbitragem é polêmica, né? Então, agora não é polêmica não. Agora é criminosa que chama. Sabe por que é criminosa? Vamos lembrar? Porque interfere em resultado. Aposta, muita gente ganha ou perde dinheiro com isso. E aí é crime. Você sabe por que você vai acabar sendo sanitizada? Não é porque ela vai se tornar honesta. É porque é patente que agora ela é criminosa. Estão vendo como as instâncias jurídicas mudando, tudo acaba mudando? Da mesma forma o Estado ilegítimo. O Estado legítimo está fazendo o que sempre fez. Vem fazendo desde 1948, desde a Nakba. O que mudou? Bom, o estatuto jurídico acaba de mudar. A ocupação é ilegal. E com isso, mesmo que a ONU não tome nenhuma decisão, e ela não vai tomar, outros países podem e serão legitimados pelas decisões que tomarem. Mudou o estatuto jurídico. E aí muda tudo. A FIFA faz o que faz, com medinho do governo dos Estados Unidos, né? Lembra quando ela prendeu, inclusive um brasileiro, um astro do futebol francês, né? Um belga? Então, ela fez isso para ter controle sobre a FIFA. O pagamento dela foi que a Rússia está fora da Copa. E o Estado legítimo continuou participando. Só que por quanto tempo? Perderam a legitimidade jurídica, ok? Perderam a legitimidade jurídica. Nem a FIFA tanca mais uma coisa dessa. Agora vai mudar tudo. Não subestime a perda da legitimidade moral e principalmente jurídica. Não subestime. Isso muda tudo. Então, pessoas, não se desesperem. Não se angustiem mais que o necessário. Mantenham a cabeça firme e o coração forte. Não precisa inundar ele de ódio. Abre espaço para a luz e para o tempo. O destino deles foi selado. O destino deles foi selado. Pode não ser rápido. A solução pode não acontecer semana que vem. Mas ela vai acontecer. Vocês podem ter certeza absoluta. Ela vai acontecer. Tanto no que diz respeito ao Estado ilegítimo, quanto no que diz respeito à FIFA, quanto no que diz respeito à arbitragem brasileira. Então eu quero terminar saudando meus irmãos são paulinos. Eu lamento muito, eu sinto muitíssimo pelo que aconteceu. Eu entendo, né? Eu entendo, mas isso vai ter fim. Mais cedo do que vocês pensam, isso vai ter fim. Porque agora isso é crime. Agora isso envolve dinheiro, muito dinheiro. Então agora isso vai parar. Ok? Deixa eu só recolher mais umas sementes de algodão canga. E eu vou me despedir de vocês. Tô indo para a Dona Mãe e hoje eu vou fazer
a live ao vivo no nosso grupo do Telegram. Acho que lá pelas 16 horas. Aí depois eu posto ela pra gente comentar no YouTube no horário de sempre. Que é às 20h30. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem sim. Tem umas maçãs aqui, mas não estão maduras. Não, mas aqui não tem nenhuma. Deixa eu ver. Tem sim. Tem umas maçãs maduras sim. Vocês sabem, gente, eu tô indo com o MI. Inclusive, vocês podem me enviar sementes, tá? Você, não quero dar pix pro Leider, não. Tranquilo. Eu tô usando o dinheiro do pix para comprar sementes, então vocês podem me enviar direto a semente. Esse algodão aqui, original, a gente chama de ganga. Ele é marrom. Na minha afinada avó tinha um que era esverdeado. Tem uns que são roxeados, mas é o algodão nativo. Cultivado pelos capós. Aquela imagem de índio pelado pode valer para os tupis. Não entendo nada de tupi. Eu sou descendente de Capós do Sul. E os Capós do Sul tinham roupa, tinham mantos. Feito com esse algodão. Certo? E, enfim. Vocês podem me enviar abraços, orações, preces, pix. E o que vai me deixar muito feliz, sementes. Perguntem como. E tem um ótimo dia, gente. Tem um ótimo dia. O sol tá brilhando e ao que tudo indica, pela primeira vez, para a maioria. Ok? Até mais. Fui.